AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. Olá pessoal, aqui quem fala é Carlos Trindade, reitor do Centro Universitário Unialfa. Estamos numa sessão de gravação de mais um podcast. Essa semana é uma semana que a gente deu um upgrade total no nosso convidado. A gente saiu de um patamar e fomos para a estratosfera. Nós estamos trazendo uma pessoa que daqui a pouco vocês vão descobrir quem é, mas é um cara que, além de eu ter uma autoestima por ele, eu aprendi a admirar por todas as realizações que ele fez pela cidade, pelo estado de Goiás. É um cidadão que se preocupa com tudo que acontece nessa cidade. É impressionante. Eu vou primeiro só ler algumas coisas que ele faz, para a gente ter ideia do que a gente está falando. Essa ilustre pessoa é presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, aqui em Goiânia. É vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia do município de Goiânia. É membro das comissões Comissão Mista, Comissão de Lazer, Esporte e Turismo, Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordem Urbano, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Olha só como ele é ativo. E Comissão de Direitos do Consumidor. Estou falando nada mais, nada menos do que o nosso grande amigo, colega e pessoa, vereador Anselmo Pereira, que sempre nos apoia, sempre está junto na caminhada do Grupo José Alves e na caminhada da Unialfa. É um prazer recebê-lo, vereador. Vou chamá-lo só de Anselmo daqui para frente. Não tenho os ritos do decoro parlamentar aqui, muito menos estamos numa sala de aula. Lógico. Então, é informal. Queria que o senhor contasse um pouco da sua história, logo de entrada, Anselmo. Fala um pouquinho para a gente e aí eu vou batendo bola contigo. A gente vai entrando no tema, que é o tema pontual da nossa entrevista hoje. Especificamente, nós vamos falar de plano diretor da cidade de Goiânia e como isso afeta a minha vida, a sua vida e a vida de todos os goianos. Mas antes disso, conta um pouquinho da tua jornada, desde que você nasceu até agora, o que você andou aprontando? Muito bem, é um prazer muito grande eu retornar aqui à Unialfa com todo o seu complexo, tanto de estudante, da rádio e assim sucessivamente, e ser entrevistado por uma pessoa que eu tenho também uma admiração muito grande, um respeito, que é o Carlos Trindade. É nosso reitor e também vou tratá-lo de Carlos Trindade para manter essa informalidade, né? O pessoal não sabe, Anselmo, mas eu vou te trazer como aluno aqui da Alfa. Isso a gente vai falar mais para frente um pouquinho também. Aliás, eu sou um dos incentivadores desse curso. Maravilha. Bom, eu sou maranhense, nascido em São Luís, né, e vim para uma cidadezinha pequena, no Riachão, entre Balsas e Carolina. Estudei um pouco no antigo Goiás, que hoje é Tocantins, na parte norte de Goiás, que hoje é Tocantins, Porto Nacional. Vim para Goiânia, sou farmacista, advogado e tenho também um curso de Ciências Naturais e atuo preferencialmente na atividade econômica através da venda de medicamentos. E também a minha atividade mais importante hoje é legislar. Eu fiz a minha primeira campanha de vereador em 1976, 77 assumi, ficamos suplente um período, voltamos para ser secretário da prefeitura e de lá para cá nós temos 10 mandatos consecutivos de vereador e um de deputado que eu ganhei não quis assumir porque ele estava no meio de um mandato que eu havia ganhado novamente para mais 4 anos. Então, em síntese, é mais ou menos isso que você não largou a população na mão, então, e foi assumir outro cargo. Eu entendi que naquele período eu era o primeiro suplente, uma prefeita de Rio Verde, Nelci Spadoni, ganhou para ser a mandatária e a vaga minha foi efetivada. Fiquei lá 3 dias, renunciei e voltei para ser vereador. Já ganhei, depois disso, 4 mandatos novos. Maravilha. Anselmo, vamos falar um pouco do plano diretor de Goiânia. Tem muita gente que nunca ouviu falar do plano diretor de Goiânia. Tem gente que não tem nem ideia do que seja o plano diretor. Explica pra gente o que é o plano diretor
e aonde o bicho pega para o cidadão? Primeiramente, eu vou pegar um gancho que você nos deu, cara, da questão política. Existe alguns segmentos da sociedade que dizem: eu não gosto de política. Eu não voto, e às vezes nem vota mesmo. Ao não votar e ao não gostar de política, termina que outros decidam por ele. Então, principalmente agora que o governo federal fez esse trabalho de regimentação dos novos eleitores que podem ser eleitores de 16 anos para frente e virem a participar, ele é fundamental. Quando você toca no plano diretor, sem querer, eu lá na Câmara, eu ao relatar e ao preparar o plano diretor no seu anteprojeto, eu posso estar melhorando a sua vida, melhorando a sua atividade econômica, melhorando a sua atividade estudantil, melhorando o espaço onde você mora ou piorando. Então, veja que... muda a mobilidade não, da muda cidade, completamente. A infraestrutura, muda tudo. De repente, vou te dar um exemplo assim, dos mais grosseiros. Eu resolvi comprar um lote, mas eu quero comprar um lote numa praça. E comprei o meu lote numa praça. De repente, o plano diretor da cidade ou algum outro movimento urbanístico determinado por questões de estudos muda a direção de que aquela praça desafeta e deixa de ser praça e coloca lá um outro empreendimento, lhe trazendo um grande prejuízo. Porque você queria morar em frente a uma praça bucólica, com verde, com plantas, e a prefeitura vai lá e muda esse comportamento. Se você não participa, se você não vigia e se você não tem conhecimento do plano diretor, provavelmente você vai aceitar isso de forma pacífica quando você não deveria aceitar. Eu vi agora, há pouco tempo, vocês viram o problema do IPTU. Muitos realmente reagiram. Alguns... eu não vi, não. Eu senti no bolso, é diferente. Alguns com razões, outros não. Porque teve que se fazer a modificação do novo processo de estabelecer como é que você pode ou não pagar imposto no município de Goiânia. E o plano diretor é a vestimenta da sua cidade. É a maneira de você se locomover, é a maneira de você estar ou não dentro de uma atividade econômica legalizada, é uma maneira de que você possa ter ou não polos de atividade econômica para fazer a cidade realmente ser uma cidade equilibrada, cidade de oportunidades, deixar de ser o que nós agora estamos assistindo. Goiânia se tornou, de uma década para cá, uma cidade dormitório. E agora, nesse plano diretor, nós queremos reverter isso com os polos de atividades econômicas que nós implantamos. E eu, como cidadão, antes de a gente entrar no plano diretamente, mas só para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo ter a noção. Eu, como cidadão, como é que eu posso... E quais as chances que eu tenho de dar palpite, pitaco, cobrar do meu vereador? Todas as chances. Aonde eu vou bater? Todas as audiências públicas, para fazer as leis mais importantes de Goiânia, é preciso, no mínimo, na Câmara, 2 audiências públicas. E todas elas têm o relator, os vereadores das comissões, tem os outros vereadores que podem receber a sua propositura, você mesmo, na hora, porque agora é televisivo, os canais são abertos de comunicação da Câmara. Lá, ao vivo, você pode fazer sua propositura. Posso mandar e-mail, WhatsApp? Pode mandar e-mail, WhatsApp. E quando vai fazer as audiências públicas, como aqui, temos diversos canais abertos, YouTube, WhatsApp, toda essa parafernália que você tem das redes sociais e que você... E a sua participação, efetivamente, é observada. Isso que é mais importante. A Câmara se aperfeiçoou para isso. O plano diretor ele começou a ser revisto, que já é uma revisão que foi feita. Ele começou a ser revisto já tem mais de 2 anos, quase. Né? Na verdade, tem mais de 3 anos. Houve uma derrapada do Poder Executivo de ter mandado o plano diretor que deveria ter chegado na Câmara em 2017. Porque são 10 anos de revisão, 2 anos de atualização, cuja emenda é minha. Atualiza o plano diretor de Goiânia de 2 em 2 anos, porque você precisa tornar a coisa mais dinâmica. Para que esperar 10 anos se as leis são mutáveis a cada momento? Então, o plano diretor de Goiânia, ele realmente traz para o cidadão a grande oportunidade dele participar na formatação
do tecido e da atividade urbanística da sua cidade, da sua rua, da sua atividade econômica, até mesmo da sua igreja. De repente, você quer ter uma igreja num determinado lugar, naquele lugar o impacto de trânsito e de vizinhança não vai permitir. Até nisso é preciso ser observado. Comércio, clube, tudo que a gente possa imaginar que afeta o nosso dia a dia, tudo que está você no plano pensar, diretor. a quantidade de estacionamentos que um determinado equipamento precisa prover para ele ser autorizado. A quantidade de estacionamentos que um prédio verticalizado ou não tem que ter na forma da lei. Eu vou dar um depoimento meu. Eu tive a minha primeira passagem por Goiânia, foi de 2007 a 2010. E eu fiquei de 2010 a 2019 sem voltar a Goiânia. Quando eu desci no aeroporto em 2019, eu já tomei um susto, porque era outro aeroporto e era outra coisa. Quando eu vi a linha de prédios, né, o skyline que a gente fala, e eu vi o que era o tamanho de Goiânia e como estava, eu falei, eu desci em lugar errado. Eu vim parar numa cidade que não era essa. Mas aí eu vou lhe dizer... E eu estou falando de 9 anos. Quando você chegou em 2007 para 2009, ainda estava a vigência do plano diretor que foi revisto, que é uma lei chamada 171. Não é um número muito agradável. 171 não é muito bom, não. Muito Se agradável. tiver advogado escutando a gente, não vai gostar muito, não. Não é nada agradável, mas é uma grande realidade. Veja você que o nosso plano diretor, ele prisma e ele decide, insiste, de fazer com que a cidade de Goiânia seja uma cidade compacta. Não espalhar mais, sem necessidade. E aproveitar os espaços vazios dentro da malha urbana consolidada e das macrozonas, que nós dividimos Goiânia em quase 7 ou 8 macrozonas, e elas serem absorvidas antes de expandir a cidade. Veja você que nós temos bairro que dista do centro de Goiânia 22 quilômetros. Eu saio do centro de Goiânia e vou lá para o residencial Itaipu. Eu ando praticamente 18 quilômetros. Como é que você pode ter recurso de pegar uma rede de esgotamento sanitário e levar 18 quilômetros e fazer com que aquela comunidade tenha esse tipo de equipamento? O plano diretor de Goiânia tem que cuidar disso. O plano diretor de Goiânia tem que estar sintonizado com o planejamento do sistema de água. Ao inverso, a Saneago tem que estar também sintonizado com o plano diretor para saber de que lado que a cidade cresce. Nós temos uma recomendação clara, que crescer o mínimo possível para a região norte. Por quê? Porque nós temos lá os mananciais de águas, nós temos o reservatório de água do município de Goiânia, que serve toda a região metropolitana. Mas estava uma discussão de querer abrir para turismo. Acabamos na hora. Isso aí estava todo mundo, põe a lancha lá, vamos pescar. Esse ensaio já foi feito por uma turma de inconsequentes que não entenderam que o reservatório do João Leite não é para área de lazer, é para preservação de água para hoje e para as futuras gerações. É a caixa d'água de Goiânia. Todo mundo já tentou essa brincadeira lá e todas as vezes nós reagimos. O plano diretor diz, precisa ter uma política de amontante e ajusante do reservatório do João Leite, sob pena de que amanhã nós vamos ter que ir lá em outro município buscar água e as coisas se tornarão muito mais difíceis. E aí a gente está falando de água, mas isso vale para energia, isso vale para transporte, linha de ônibus, vale para tudo, né? O grande gargalo de Goiânia, ontem nós estávamos discutindo com o governador do estado. Eu tive a oportunidade de ir como líder da Câmara Municipal de Goiânia e o prefeito, tivemos 1 hora de discussão com o governador Ronaldo Caiado. A maior preocupação nossa agora é o transporte coletivo de massa. Nós precisamos desafiar o transporte de Goiânia e será desafiado. Nós já temos 4 anos que não há aumento de tarifa. E eu vou dizer aos nossos ouvintes e aos assinantes aqui, nós da Câmara que pusemos um pé na parede. Se não tivesse tido isso, já tinha tido aumento nesses 4 anos. Eu dando pitaco, né, e dando palpite, como já me considero goiano, então sou quase o pé rachado já, mas nessa revisão do plano de mobilidade, o que a gente deveria pensar é que todo corredor de ônibus devesse ter Wi-Fi,
livre para a população, para a gente poder ter acesso à internet e efetivar toda a prática de cidades inteligentes dentro de Goiânia. Então, a gente tem que colocar em licitação, colocar de alguma forma isso no rol de requisitos que as empresas participantes devam ter para poder participar de uma licitação. Mas eu, como sou da tecnologia, sempre quero enfiar alguma coisa de tecnologia no lugar. Veja que o Carlos Trindade é um cidadão inteligente, está puxando para o lado dele primeiro. Primeiro, ele já pensou lá na área dele, Wi-Fi, ar-condicionado, tá certinho. Não, mas podemos fazer marketing, monetizar, podemos usar corredor, canal de divulgação, a gente pode fazer muita coisa. Agora eu quero dizer para o Carlos Trindade que quem pega ônibus só quer uma coisa primeiro. Descansar, primeiro, chegar a em casa. quantidade de ônibus suficiente com horários marcados. Depois, os terminais, principalmente os terminais administrados pelo poder público, ao meu entender, eu vou dizer aqui claramente, é uma vergonha. Você entrar no terminal do Padre Pelágio, você entrar no terminal da Praça da Bíblia, aquilo não é terminal, aquilo é um padieiro. A sociedade quer a primeira coisa, horário de chegar, horário de sair, vir e ir com dignidade. Então, esse seu pensamento é fantástico, mas tem que vir primeiro resolvendo os problemas primários. Tem a outra reclamação que eu sempre vejo em jornal também, porque eu ainda leio jornal, mas eu vejo em jornal que o pessoal reclama que ônibus quebra demais nos corredores. Mas é lógico, nós temos ônibus com a vida média de 20 anos, que não deveria mais usar. São ônibus articulados aí, não se usa mais os ônibus esse eixo Anhanguera, que é o eixo central, aonde é alimentado, capilarizado por uma série de linhas, deveria ser o contrário. Ele que deveria ser a excelência. Agora, pasme, ele é o pior, porque ele está entregue ao governo. E o governo tem que parar de querer administrar aquilo que ele sabe que não dá conta. Ele tem que terceirizar, ele tem que vigiar, ele tem que fazer as concessões e fiscalizar. Nós temos que parar de achar que o governo tem que se intrometer em tudo. Ele tem que dar oportunidade para que a atividade privada, por excelência e com mecanismos mais práticos e celere, promova o bem-estar da sociedade. Então, o que aconteceu com a Metrobus? Simplesmente, ela está sucateada há mais de 15 anos. Falando também de um tema que é... Hoje eu vou só provocar, Selma. Eu vim hoje com faca nos dentes, para sangue nos olhos, como a gente fala. Hoje é sangue nos olhos o negócio. Mas um dos temas que a gente sempre fala e sempre está na mídia, a gente olha que é um problema, é lixo. E eu fico doido da vida de não ter uma coleta seletiva eficaz. Fico doido da vida de a gente ter lixão ainda espalhado. E a gente, às vezes, andando por Goiânia, a gente vê lixo onde não deveria ter. Muito bem. O plano diretor trata disso também. Tem, mas eu vou lhe dar duas coisas que nós estamos desafiando, inclusive uma foi lançada antes de ontem. Lixo e trânsito em Goiânia. Mas não é só em Goiânia, não. Esqueçam. Se não começar lá na base, lá no CIMEI, lá na primeira fase e no segundo grau, com uma educação sobre o assunto, esqueçam. O brasileiro não faz coleta de lixo. O brasileiro não faz separação. O brasileiro acaba de tomar uma cerveja e joga. Aí eu posso fazer a propaganda, pega uma lata de Coca-Cola e joga. O Zé Alves não vai gostar dessa lata de Coca-Cola. Não, de Coca-Cola eu garanto. 98% está sendo catada pelos catadores e devolvido para a gente na fábrica. Mas que maravilha. Então está vendo educação. Olha a educação. Você sabe que a lata... Mas como que é um defensor mas eu defendo o grupo com unhas e dentes. Unhas e dentes. Mas eu queria fazer propaganda da Coca-Cola e não deixou. Não, mas Então a Coca-Cola não joga. Ela joga. Ou os outros concorrentes que estão jogando. A gente vai lá e pega. Pode até jogar, mas a gente vai lá e pega. Então veja E a gente põe isso na produção de volta. Como é que eu vou querer? E inclusive essa garrafinha bonita aqui. E eu já acabei de usar a água cristal. Água Lia, cristal. É isso aí. A gente nem vai pagar royalty. Quando eu sair, vou levar uma dessa para estar dentro do meu carro. Boa. Te dou uma geladinha, que sai fresca. Resultado. Eu sou o maior crítico dessa questão de querer
criar situações imediatistas para resolver o trânsito de Goiânia e, ao mesmo tempo, ao lixo. Só tem uma solução: quando nós educarmos e tornarmos civilizados as ações de todos os nossos munícipes. Quando eu tiver a oportunidade de ver o filho de 10 e de 11 anos virar para o pai e dizer: não fure o sinal. Meu pai, não jogue a garrafa disso ou daquilo por fora da janela. Aí sim eu sei que vai ter lixo seletivo, eu sei que vai ter trânsito que não mata. Veja você, há 15 dias, nós tivemos 2 famílias que tiveram seus filhos com vidas ceivadas. Por quê? Porque foram fazer pufiar no centro de Goiânia e mataram 3 de uma vez. E aí vem um problema: bebida, álcool. Não, fora os rachas que Não, teve aí há tempos todos os atrás. dias. Aí. Não, todos os dias não. Foi agora, há menos de 20 dias. Enterramos 3 jovens que tinham tudo pela vida. O que é que falta nisso aí? Não adianta. Se não for dentro da sala de aula, no sistema educacional, na questão da formação do cidadão, a gente vai lá fora, vai lá em outros países, você não vê um toco de cigarro na rua. Eu estou falando um toco de cigarro. Eu não estou falando um sofá colocado no meio da ilha da sua avenida. E a dengue veio por causa do lixo também, né? O brasileiro é um dos que mais tem dengue por uma única coisa, porque nós somos ainda meio lambão. A minha esposa ficou dengosa em casa porque saiu, foi andar, correr no parque, pum! Picada de mosquito, ficou com dengue em casa. Pois é, e você sabe que hoje a dengue está sendo muito mais dolorida, a contaminação, do que a própria Covid-19. É mesmo. É mesmo. Mas tudo isso que você disse, trânsito, vamos ter que encontrar a solução. Agora nós vamos implantar em Goiânia, e é bom que eu diga em primeira mão para os nossos assinantes da rádio Unialfa e do grupo Unialfa, nós vamos implantar dentro de poucos meses os primeiros em 88 anos, com tanto atraso quando você fala em cidade inteligente, nós vamos implantar os estacionamentos públicos onerosos, que são as áreas azuis digitais. Vamos revitalizar o centro de Goiânia, vamos revitalizar Campinas, a própria 44, permitindo que as ruas não sejam apossadas por um único cidadão que vai trabalhar e deixa o carro dele lá 12 horas no estacionamento da frente, impedindo que quero comprar em Campinas, que quero comprar na Rua 4, que quero comprar na Goiás, não posso estacionar. Aí eu prefiro ir lá no shopping e pagar R$10 de um bem que eu vou comprar de R$20. Hoje a gente está em Goiânia, se eu falar besteira, Anselmo me corrige. Mas se eu olhar a população de Goiânia hoje, está entre 1,4 e 1,5 milhões de habitantes. Se contar o nosso entorno. Estou arredondando. Só Goiânia. Só Goiânia. A cidade tem uma boa renda per capita. Eu não vou falar de distribuição de renda, mas a renda per capita é boa. A arrecadação de impostos, até a última vez que eu olhei, não era o município pior ranqueado do país. A gente sabe que dinheiro tem. E de todos esses pontos que a gente tratou, e alguns eu considero até problemas mesmo, não é só um ponto de atenção, é um problema para ser resolvido, nós não vamos ter tempo para resolver com a educação. Porque resolver com a educação significa ciclos de 5 a 8 a 10 anos. Para resolver o problema do lixo, nós não podemos esperar 10 anos. Quais são as propostas que a gente tem e o que o plano diretor está trazendo para ajudar a gente? Bom, em relação ao lixo, nós já estamos propondo, já está em vigência, e a partir de 1º de setembro, o plano diretor, esse aprovado, ele só entra em vigência 1º de setembro. Por quê? Porque é preciso que, desde o dia que ele foi sancionado até o 1º de setembro, você aprove na Câmara uma média de 12 leis complementares. Quais elas? Tornar novamente uma revisão do plano do Código Tributário. Olha, vou falar em primeira mão. Eu já cansei de falar isso em Goiânia. Goiânia é uma cidade que é aprazível, é verde, é bonita, se aprimorou com seus parques, com seus bosques. Eu sou apaixonado por Goiânia, não saio mais daqui. Com as suas praças lindas, mas pasme. Se sair é para ir para o Jalapão só, mas aí é uma cidade que não tem, até hoje, a lei ambiental. Como é que você quer acertar
um plano diretor de Goiânia sem uma lei ambiental. Goiânia está defasada com a lei de parcelamento do solo, que são os loteamentos. Eu fui o último a revisar o Código de Posturas em 1984. Muitos não tinham nascido. Naquela época, sequer tinha telefone público, o telefone público para implantar em toda a Goiânia. Sequer se sonhava que teríamos telefone celular. A impressão que quando você falava no telefone, que falava dentro do carro, parecia aquele tem do desenho dos Flintstones. Você falava, falar no telefone andando? Hoje é toda uma realidade. Então, vejo que nós estamos com todas essas leis, estudo de parque de trânsito, estudo de parque de vizinhança, a nova lei de coleta dos resíduos sólidos que tem que ir para onde? Para o aterro sanitário, que, ao meu ver, só vai resolver se terceirizar. Você precisa fazer com que o aterro sanitário de Goiânia seja um aterro de vida útil longo. E não fazer o que nós estamos fazendo aqui na saída da GO 060, onde hoje o aterro sanitário é o ponto mais alto do município de Goiânia. Você não aproveita a captação da energia através dos gases, você não aproveita os insumos que poderiam fazer para que você possa colocar para plantações e assim sucessivamente, e o plano diretor traçou em volta dele toda uma possibilidade de atividades econômicas agregado a quê? Ao aproveitamento dos resíduos coletados pela a nossa cidade. Então, o próprio plano diretor já está pronto. O que precisa o quê? Que o executivo execute. Ou, se não dá conta, terceiriza. Terceiriza ou faz PPP? Que Parceria pública-privada, a meu entender, faz... é uma das melhores coisas a PPP. Tá, joia. E o plano diretor vai, nas suas colocações, ele entra em 1º de setembro, como homologado, registrado e virou lei. Lei. Daqui até 1º de setembro, alguém pode botar o dedo lá e mudar? Não, infelizmente não. Pode fazer uma preparação, porque nós já vamos ter uma revisão, uma atualização daqui mais ou menos uns 1 ano e 2 meses, 8 ou 3 meses. Prepara tudo isso para fazer uma nova atualização do plano diretor de Goiânia. Isso pode trazer prejuízo? Não. 1 ano, 2 anos, para os estudos urbanísticos, é um prazo muito curto. Por isso é que nós queremos manter, assim, de forma muito precisa, a atualização de 2 em 2 anos. Por exemplo, a planta de valores de Goiânia. Por que houve uma gritaria do IPTU e do ITU? Mas eu sei por quê. O cidadão, vou dar um exemplo. Conta pra gente aí. O cidadão... Conta pra gente que eu quero entender. Você vai se tornar goianiense, até porque eu já vou mandar pegar o seu currículo, e vou torná-lo goianiense. Vou lhe dar o título de cidadão goianiense para você defender Goiânia cada dia mais. Não é possível que o reitor da universidade não tenha o título de cidadania. Mas eu tenho a primeira comenda de empreendedor goiano. Não, mas tem que nascer em Goiânia. Vai ter que nascer em Goiânia. Não tem problema. Pode botar que eu nasço. E minha mãe vai adorar. Lógico, sua mãe vai ter o direito de ter você com duas certidões realmente de nascimento. Então, o que eu estava dizendo, as leis complementares, se não forem realizadas, o plano diretor, no linguajar popular, é capenga. Ele não tem sua eficácia. A revisão da lei que permitiu ou não cobrar correto, ou às vezes até um pouco incorreto, até porque teve mais de 20 mil revisões que foram feitas e foram aceitadas pela Prefeitura de Goiânia, é porque a planta de valores da minha cidade está defasada há quase 10 anos. O cidadão comprou um imóvel, vou citar aqui. O valor venal dele está lá para baixo. Não, está lá embaixo e ele continua. Ele construiu uma casa de 3 milhões em cima e está lá na Prefeitura de Goiânia o valor da época do seu ITU. Mas isso é muito bacana. A capacidade contributiva agora do cidadão, nós acabamos as zonas fiscais tributáveis, não há mais. Eu vou lhe dar um exemplo por que era injusto. Indo para Brasília, você tem do lado direito de quem vai, o Aldeia do Vale. Do lado esquerdo, o Vale do Sonho, que era o antigo Bananal. Pasmem, a mesma alíquota que eu aplicava no Bananal era a mesma alíquota que eu aplicava nas mansões
do Aldeia do Vale. Você acha isso justo? A capacidade contributiva do operário da Aldeia do Vale é a mesma do cidadão do Vale do Sonho? Do Vale do Sonho, acabamos com todas as zonas fiscais. Agora vai valer o seguinte: vai valer a tributação em cima do valor do seu bem. Se você está lá no residencial Itaipu, ao lado da sua casa tem um coitadinho que fez meia água, como se diz, um barracãozinho de meia água, ele vai ter um valor X. Mas se você for lá, construir uma casa com piscina, mármore de Carrara, não se preocupe, você vai pagar muito mais, porque o valor venal do seu imóvel vale 10 vezes mais do que o barracãozinho ao lado do seu vizinho. E deixa eu te perguntar uma coisa, Anselmo, que eu às vezes fico... Eu sou uma pessoa meio irrequieta, né? Eu ando pela cidade e fico pensando em algumas coisas. Tem duas coisas que me incomodam em Goiânia. A primeira é a quantidade de placa e poluição visual que a gente tem. Que não é uma cidade bonita, estruturada, a gente tem um monte de parque, aí você anda, tem a placa vermelha, uma amarela, uma rosa, uma roxa, e a harmonização visual. Pessoal nosso do curso de arquitetura e urbanismo aqui fica doido quando olha essas coisas e eu fico provocando eles. A outra coisa é em relação a... Eu comprei o terreninho. Tá lá, comprei o terreno, não tenho obrigação de morar, não cuido se estão jogando o sofá no meu terreno ou não. Meu terreno cresce o mato e ninguém passa ou bate na minha porta para eu fazer nada. Isso continua? Não. Porque não pode ser assim. A lei deve dizer outra coisa. Eu mesmo já fui punido. Eu tenho imóveis vazios, e que é um erro, porque você tem que dar uma destinação a ele, e eu já fui multado bastante pela AMA, que ela foi lá e limpou o lote para mim, mandou no meu ITU. E vai acontecer. Está falando casa de ferreiro, espeto de pau. Não, e eu tive que pagar. E tem que pagar. Tem que pagar. E não tem essa proteção para aquele que compra imóvel e deixa, no mínimo, está na lei. Ele tem que fazer a calçada e a bureta de proteção do seu imóvel. Se não fez, está sendo penalizado. E vou lhe dizer uma coisa, se você fizer uma pesquisa em Goiânia, você vai levar um susto. A maioria já está sendo penalizada. Então, veja você, quando você fala da poluição... Isso é bom a gente saber, porque ninguém divulga isso. Então, a gente fica olhando assim e fala, não estão fazendo nada. Mas o problema é que o cidadão penalizado como eu, nem sempre tem a coragem como eu de dizer, eu, vereador Anselmo, fui penalizado, tive que pagar auto de punição por não ter limpado meus lotes lá na região que eu tenho. E paguei, não tem saída, não tem jeitinho para mim. Fui lá e paguei junto com o IPTU. Lógico, dividi em 8 parcelas. Agora, o que eu quero dizer? Quando você diz da poluição visual, Goiânia é a segunda cidade do mundo com o maior acervo de arte e decor. E vou lhe dar uma surpresa. Dentro de... Sem dúvida. Isso é uma verdade. Não. Pessoal que me vem visitar, eu falo. Vocês já viram o roteiro cultural de Goiânia? Não, agora você vai ter uma surpresa. Já foram visitar estação, já foram visitar você tudo. Vai ter uma surpresa. Teatro. Tem que ir. Nós estamos fazendo um novo levantamento e vamos implantar o projeto chamado Cara Limpa. O que é o Cara Limpa? Tirar aquelas placas enormes que nós temos. Eu nem vou dizer o nome para não fazer propaganda, por exemplo, enxovais tal. Todo mundo já viu a propaganda da grandona. Enxovais tais. Aí depois vem uma distribuidora de produtos eletrônicos, né? Começa com F tal. Tudo isso vai desaparecer do centro. Você vai ter incentivo para reconstruir e manter e preservar a arte e decor do centro de Goiânia. E dentro de 3 ou 4 meses, Goiânia vai ser a maior cidade do mundo em arte e decor. Porque nós já vamos mandar para o local certo de que nós já descobrimos novos prédios, novos empreendimentos que estão sendo descobertos e vamos relançar mundialmente e Goiânia vai passar a Miami e assim sucessivamente as outras cidades. Mas essa questão da poluição visual é muito séria, nós estamos combatendo. Por exemplo, os outdoor, esses black light, outlight, esse sistema moderno, tudo isso está sendo regulamentado por uma lei complementar também do plano diretor da cidade de Goiânia. Se você que já mora aqui há pouco tempo não prestou atenção, mas antigamente a poluição visual de Goiânia era 10 vezes maior. Tinha placa pregada até no pescoço de um santo que tivesse no funeral ou que tivesse lá no cemitério. Nós já estamos limpando a cidade. Só que isso é muito lento
Isso, às vezes, é muito dolorido, porque tem que multar o cidadão, a AMA tem que vir, advertir, dar o tempo, recurso. E, infelizmente, no Brasil, a lei ela patina um pouco nas suas providências. Mas Goiânia vai insistir em não ter poluição visual, de aqueles que têm seus imóveis precisam cuidá-los em vez do poder público, né? Não espalhar mais a cidade, como o plano diretor diz, preservar as áreas verdes, fazer com que realmente o cidadão se aposse da sua cidade, volte a ocupar os espaços verdes que ele tem. Deixa eu te cortar, e agora eu vou deixar você bater em mim um pouco. Como é que as faculdades, os centros universitários, as universidades de Goiânia podem ajudar a cidade nesse processo mais amplo? Na tua visão, o que a gente pode... Formar a gente, ok. Educar as pessoas é o nosso propósito. Mas o que mais que a gente poderia estar propondo para município, para empresas, para parcerias? O que a gente pode fazer de inovador para ajudar a cidade que a gente vive? Hoje em dia, qual que é um dos maiores poderes que nós temos no mundo? Conhecimento e comunicação. Uma das coisas que as universidades precisam é ser menos acadêmico e ser mais propositivos e estar em contato com a comunidade. As universidades precisam sair do papel do academismo, trazer os grandes temas para dentro, porque você está formando pessoas formadoras de opinião. Olha como é que a frase ficou engraçada. Eu formo os formadores de opinião. Porque a hora que a universidade começar a interagir de forma mais comunitária, participar dos temas mais modernos da cidade, parar de estar só pensando em coisas da história passada e dos tempos antigos, lembrar de Grécia, de Roma. Roma era desse tamanhozinho, não tinha 2.000 habitantes. O que é 2.000 habitantes? Hoje é 5, 6 prédios de Goiânia. Então, a hora que a universidade partir para exteriorizar e ter um contato com as comunidades e os segmentos... 2.000 pessoas é só o staff do AlphaCast aqui. Pronto. Isso aí então você já veja deu que 2.000 aí pessoas. fica todo mundo sonhando na utopia do que era o pensamento de filósofo de Roma, de não sei o quê. Isso não funciona mais no mundo moderno. Isso serve com o conhecimento, não, informação. O conhecimento é o dia a dia que a universidade pode exercitar e ajudar a transformar. Não basta só dar ao cidadão a dose de conhecimento ou de informação. Eu tenho sido crítico em algumas situações de educação, que muitas das vezes você está dando ao cidadão uma série de informação, mas nenhum conhecimento. O conhecimento é aquilo que ele e a próprio mecanismo educacional exercita nele o raciocínio de interpretação. Ah, não, eu quero bombardear ele de informação. Para quê? Então, não precisa ir para a faculdade, abre o Google, que tem informação errada, tem informação louca, tem informação deturpada, e ele acha que tudo que aparece no pai dos burros, que é o Google, ele acha que é correto. A faculdade pode cooperar com o mundo e com a sociedade, aproximando todo esse conhecimento e fazendo o quê? O exercício da interpretação do que é melhor para ela mesma. Eu vou te dar um exemplo de coisas que a gente pensou em fazer aqui na Alfa e que ainda não conseguimos porque a gente viu que o projeto não ia continuar. Coleta seletiva de lixo. A Alfa está numa região que tem uma vizinhança, basicamente indústrias e algumas residências. É uma região com grande potencial de crescimento, onde nós estamos aqui na Perimetral, é provavelmente uma das áreas da cidade para onde a cidade tende a crescer. Então a gente falou, por que eu não coloco um programa de coleta seletiva aqui dentro?
E isso eu estou discutindo com a minha turma de arquitetura aqui dentro, arquitetura e urbanismo. Professora Paola, que deve estar nos ouvindo e um dia vai escutar a gente. Se não escutar, eu vou provocá-la e vou pedir para ela ouvir. A gente está desenhando esse projeto. Mas aí a gente barra no... e quem é que vem buscar essa coleta? Porque eu faço a separação, vem o cidadão, deposita aqui nos repositórios que a gente vai criar, faz todo o espaço. Aí eu tenho que... Alguma empresa vai ter que chegar aqui dentro e levar esse lixo embora. Eu posso até fazer isso, mas eu vou ter que investir em caminhão, ou alugar, ou contratar, etc. E faz parte do processo educacional. Mas o problema, e a gente já tocou nesse assunto, é que chega lá no aterro, está tudo misturado. Vão jogar no mesmo aterro onde está tudo misturado. Eu posso vender esse material, eu posso separar e começar a fazer oficinas de geração de energia à base de compostagem, por exemplo. Quer dizer, tem alguns projetos que a gente está idealizando para fazer dentro da Alfa e botar uma mini usininha aqui dentro para rodar. O pessoal da engenharia, o pessoal da parte de paisagismo está olhando isso. Mas isso não dá escala. A gente faz a ideia... E aí essa ideia ela vai ter que reverberar e vai ter que ir para outras instituições, e aí o pessoal vai botar isso como prática. Tem canal para a gente conversar sobre esse assunto? Com quem que a gente deveria conversar? É com a Câmara, é com a Prefeitura, é com a empresa, é com... Não, há um canal aberto e que nós, inclusive, na Câmara, estamos mudando 2 leis agora. A Prefeitura, há menos de 10 anos, se aventurou em querer cobrar excessivamente aqueles que produzem lixo em maior quantidade. Ao fazer o seu processo seletivo, você vai fabricar lixo maior. Provavelmente você ia ser punido, porque ao vir buscar o lixo daqui de dentro seletivo, a Prefeitura iria te cobrar. Dentro de mais ou menos uns 15 dias, nós estamos flexibilizando a lei para não mais cobrar o lixo, principalmente o lixo que for selecionado. A Comurg tem que vir pegar o lixo aqui dentro da Alfa e ainda achar ótimo que ela tornou o lixo seletivo. Nós já temos agora implantado em torno do aterro sanitário já algumas empresas comunitárias seletivas de produtos oriundos do lixo. E vamos querer triplicar a quantidade, porque dos países desenvolvidos, praticamente 90% de todo o lixo é aproveitado. 90%. Né? Só no nosso país que ainda temos lixão a céu aberto. Eu vou daqui para Santa Cruz, eu vejo, por exemplo, uma série de cidades, e para me envergonhar mais ainda, o prefeito é tão doido que ele coloca o lixão na beira da BR, na beira da GO. Além dele poluir, ainda transforma a cidade dele feia. Então, é preciso que a gente acelere esse processo, né? Então, em Goiânia, aqueles que quiserem, dentro de poucos tempos, criar o seu processo de seleção de lixo, vai ter a oportunidade de fazer um convênio com a Comurg. A Comurg vem em dia e hora marcada, como nós já temos ainda. Agora, veja quando eu digo para você que a questão é educacional. Nós temos um organismo chamado Catatreco. Funciona plenamente. Só não funciona para o mal educado. Só não funciona porque cidadão que não é civilizado e não é cidadão da sua cidade. Ele tem a preguiça de pegar o telefone. Ele tem o prazer de ficar 1 hora olhando se o time dele ganhou, como é que vai ganhar, como é que é, quem joga, quem não joga, mas não tem coragem de gastar meio minuto ou 1 minuto para ligar para um telefone e dizer: venha buscar terça-feira na minha casa a poltrona velha, a geladeira velha, a televisão velha, em vez de colocar no meio da ilha da sua rua ou na esquina do lote do seu vizinho vazio. Então, quando eu digo para o meu entrevistador, o doutor Carlos Trindade, de que o brasileiro carece ainda da sua formação cultural. Nós não temos uma etnia ainda. Eu devo estar falando, alguém está me vendo aí, historiadores. O brasileiro não tem ainda a sua etnia formada. Lamento dizer isso. Isso é um ponto e é um aprendizado para todo mundo que está ouvindo aí, prestar atenção na nossa responsabilidade como cidadão. Mas
como eu gosto sempre de provocar, e eu estou aqui na minha função de entrevistador, tentando tirar o máximo do conhecimento e da sabedoria do Anselmo, eu vou querer saber o seguinte agora, Anselmo. A gente, olhando o plano diretor, ele está favorecendo verticalização? Vai ter mais prédio em Goiânia? Para que lado vai crescer essa cidade? Não que eu queira investir em prédio, mas pode ser. Quem sabe a gente não põe uns prédios para cima aí também. Primeira coisa, o plano diretor já disse, discutido com uma série de pessoas inteligentes, um arquiteto famoso chamado Chibil, e Atílio Corrêa Lima, quando projetou Goiânia, projetou uma cidade compacta para 50 mil habitantes. É lógico, aí sonhou com 50 mil habitantes. De lá para cá, a cidade se espalhou e ela se desfigurou do plano de cidade planejada. Goiânia é uma das poucas cidades do Brasil planejado, como é Brasília. Mas veio se desfigurando ao longo do tempo. Já chegou nos anos 90 para 2000, nós chegamos a ter mais de 140 loteamentos irregulares e clandestinos. Aqui bem pertinho de você, na região noroeste, nós temos uma série de bairros que todos foram gerados pela clandestinidade ou mesmo até por maldade do loteador. Aí nós temos Nova Esperança, Fim Social, Jardim Primavera, e vai andando, todos ilegais. Quando você fala maldade, é sacanagem mesmo. Ele vendeu maldade, e deu golpe. Estelionato. Ah, bom. E outros, o governante que estava na época, através do proselitismo político, dos mais perversos com a cidade, permitiu que se fizesse esse tipo de brincadeira na cidade. Inclusive, na região noroeste, um problema. Você está em cima da captação de água da nossa cidade. Primeiro, então a cidade tem que ser compacta. Segundo, a cidade precisa ser verticalizada aonde tem que ser. Não necessariamente você está incentivando grandes prédios, mas aquele que quiser e tiver dinheiro para gastar e quiser fazer grande prédio, vai gastar e fazer. Porque se a cidade é compacta, por que eu vou espalhar? Mas ele vai ter que ter, por exemplo, ele vai ter que ter 4 lotes. Onde é que ele vai ter 4 lotes hoje? No setor Bueno, no setor Marista e no Jardim Goiás. Nessas regiões, nós já estamos com um processo de desaceleração. Se você quiser construir um prédio grande lá, só se você tiver uma grande área. E ainda tem que fazer o processo de criação de solo, de compra de solo, uma série de coisas que o cidadão leigo talvez não entenda, mas ele vai entender mais ou menos tudo que eu estou falando, né? Então, a cidade não quer verticalizar com excesso, mas quer verticalizar nas áreas que estão consolidadas, nas macrozonas que estão consolidadas e que estão permitidas, para que você não espalhe mais a cidade. Veja você que nós cometemos alguns crimes políticos. Pegamos uma série de pessoas, principalmente da baixíssima renda, levamos lá para a região noroeste, depois levamos lá para a saída da empresa da Coca-Cola, na GO 060. E do lado esquerdo criamos o Jardim do Cerrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que eu fiz? Segreguei pobreza. E o que eu levei para lá? Nada. Entre o Jardim do Cerrado e a cidade consolidada, tem um vazio urbano pleno. O que nós vamos fazer lá agora? O plano diretor vai implantar e facilitar um polo de atividade econômica para que aqueles que estão lá trabalhem lá, vivam lá, estudem lá. Com isso, eu começo a fazer a reversão da cidade dormitório. As oportunidades das pessoas que moram lá, elas vão ter naquele local. Então, veja que o governante erra ao cometer, por exemplo, quem é da época do Ari Valadão lembra que ele foi lá e fez o Jardim das Oliveiras fora de Goiânia, mas no perímetro da cidade de Goiânia, em Senador Canedo. Virou quase um favelão. Hoje, o Jardim das Oliveiras é um bairro já bem estruturado, mas teve que fazer infinitos investimentos para que ele voltasse a ser um bairro que fosse habitável, com segurança, com decência, com atividade econômica e assim sucessivamente. Então,
não se preocupe. Quem for construir Espigão Goiânia pode, mas vai pagar muito caro por isso. Quem quiser criar prédios medianos para permitir uma ventilação melhor, para que as coisas andem com menos poluição visual, esse é o ideal que o plano diretor atual vai permitir. O quê? Ocupar os espaços vazios da cidade. E em relação à compra de edificações que já estão estruturadas e que normalmente o investidor chega lá e fala, não, eu vou comprar esses lotes, vou derrubar tudo e vou fazer outros prédios. Às vezes ele está tirando até alguns conjuntos residenciais de 3 andares, 4 andares, predinhos pequenos, e vai derrubar tudo e fala, não, vou construir aqui 8 torres novas de 42 andares cada torre. Isso é um problema de planejamento, não só pela verticalização, mas pela densidade da população, trânsito, demanda por serviços, provavelmente segurança, porque onde tem gente vai ter sempre um fluxo maior de pessoas, e a gente acaba vendo oportunistas para pega bicicleta, pega celular, pega não sei o quê, e aí a vigilância tem que ser maior, todos os serviços desse entorno têm que ser maior. Isso é uma discussão, eu moro subindo a 85, quase no finalzinho do Marista, ali pertinho do Areão. Você mora no que nós chamamos do lado direito, os paliteiros de Goiânia. O que a turma chama que eu estou nos paliteiros ali, é isso mesmo. E aí, o pessoal fala, tem uns predinhos aqui que nós vamos derrubar tudo. Eu falei, não, mas o plano diretor não vai permitir esse tipo de coisa, não. Peraí, não é assim. Bom, você falou várias coisas numa só. Pois é. Primeiro, você não pode condenar a livre concorrência. Não pode. Se eu tenho capacidade e a lei me permite de eu arranjar uma área maior e edificar edificações saudáveis e dentro da legislação, você não pode inibir. Estou dentro da lei. Paciência, está dentro da lei. Agora, o que a cidade não vai permitir é que se você quiser levantar um prédio que seja 1 por andar, veja a diferença. Às vezes você fala num prédio grande, mas é grande como? Ele tem 280 metros, 1 por andar. O prédio tem 40 andares e tem 40 apartamentos. Mas, em compensação, você tem um prédio de 40 andares que você faz kitnet, tem quanto? 200. É preciso verificar isso. Não basta criticar que o prédio é alto, mas a densidade populacional dele é mínima. Uhum. E, geralmente, assim, os prédios mais valorosos moram 1 por andar. Os prédios mais populares, lá perto de você, tem os Vaticanos. Os Vaticanos é uma cidade ao lado da T63. Aquela época permitia. Hoje, jamais você faz um Vaticano naquela região. Por quê? Porque nós estamos aprovando agora uma lei muito moderna. A EIV e a EIT, o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Estudo de Impacto de Trânsito. Se não passar, você pode ter quanto tiver de metros quadrados. Você não vai aprovar. Porque isso vai trazer um transtorno para a região da qual o cidadão está querendo fazer a sua edificação, e ele vai levar para lá o quê? Uma série de movimentos de desconforto, tanto para o vizinho, quanto promover uma mobilidade excessiva. Pode ter medidas mitigadoras para você fazer um projeto desse? Pode. Se ele lá fizer ao lado dele ou próximo dele medidas mitigadoras que a própria prefeitura ou o próprio planejamento da cidade permite a ele, vamos fazer, mas desde que esteja dentro da lei. E a EIV e a EIT agora vai ser muito mais vigilante. Quando nós abrimos as edificações do Jardim Goiás, nós nunca pensávamos que íamos ter ali uma nova cidade. Nós agora estamos desacelerando toda a malha urbana do Jardim Goiás. Por quê? Planejaram com ruas muito estreitas, extremamente estreita, mobilidade perversa, onde você tem infinitos apartamentos, uma densidade populacional por metro quadrado nunca vista, numa rapidez que a própria prefeitura não deu conta de acompanhar e inibir as novas edificações. Agora, o que nós estamos fazendo lá? No alto do Marista, no alto do Serrinha, no alto de alguns locais de Goiânia, nós estamos fazendo a desaceleração
do processo de edificação, para que você não perca a qualidade de vida naquele local. Bacana. Eu acho que tudo isso que a gente vem conversando, tem muita gente que tem dúvida, e eu estou provocando alguns temas até para a gente ir aclarando, dando mais informação, aclarando o nosso pessoal. Então, deixa eu lhe dar uma. Manda bala. Que às vezes a população critica e não sabe. Nos eixos preferenciais da cidade, eixo Anhanguera, Castelo Branco, T9, T7, tantos esses eixos 85, nos eixos preferenciais, o novo plano diretor vai permitir uma verticalização fantástica. Para quê? Para que o poder público crie juízo e coloque lá o transporte de massa para você sair de paletó, gravata, a sua esposa sair de salto alto dessa altura, entrar no ônibus e vir tranquilamente, como é em qualquer país do mundo. Porquanto nesses locais nós vamos permitir, inclusive, edificações de apartamentos sem garagem. Olha a cultura do brasileiro. O brasileiro até hoje, ele acha que o carro é sinônimo de status. Ele acha que o carro dele norteia a imagem dele de que ele é mais rico ou menos pobre. Quando nos outros países, sinônimo de ter muito carro é penalizador. O cidadão paga lá para ter carro, paga para estacionar. Por quê? Porque o transporte de massa ele é eficiente. Nós vamos permitir agora em Goiânia prédios nesses eixos preferenciais sem garagem, para você viver, morar e deixar de ser escravo de carro. Isso é um ponto interessante, porque o goiano, ele tem... Cada pessoa tem 3 carros, praticamente. Se implementasse rodízio aqui, não ia adiantar nada, porque... Eu conheço casos que tem 3 pessoas e tem 5. 5 carros. É porque o brasileiro... Porque é cultural isso no goiano, não é não? É cultural, não. Eu quero pejorar mais. É provinciano. É provinciano. Aí o meu filho de 18 anos sai no carro para a escola. O meu filho e minha filha de 19 saem no outro carro. Por que não entra todo mundo no carro só, vai lá, distribui e vem embora? O que nós vamos ter que fazer em Goiânia agora? Mudar determinados horários de atividades educacionais e econômicas. As crianças mais jovens da primeira fase e do pré-primário chegarão 7 horas nas escolas. Os jovens adolescentes chegarão às 8. Elas saem meio-dia, os demais saem 1 da tarde. Por que tudo no Brasil tem que abrir às 7, fechar às 17 ou fechar às 18? Isso é um absurdo. Não tem engenharia. Para todo mundo não ficar tem parado engenharia no mundo que dê conta de você fazer o que nós, de forma provinciana, queremos viver. O tempo moderno chegou, mas eu quero viver o tempo antigo. Eu quero ter meu carro, a minha filha quer ter o seu, o meu sobrinho quer ter o seu, e tudo dentro de uma casa só. Então, na verdade, nós precisamos fazer o quê? Reeducar, mas, em compensação, o Estado precisa fazer o dever de casa. Tem que ter uma estrutura. De nada adianta eu falar isso para o cidadão e ele vira para mim, mas eu sou vereador, não anda de ônibus, mas eu andei de ônibus. Eu ia do setor universitário para o Liceu de Goiânia de ônibus. Eu ia do setor universitário para o Sesc Senac no setor aeroporto de ônibus. Eu ia do setor universitário lá para o campus universitário, para o colégio de aplicação de ônibus. Mas por que ninguém pode andar de ônibus hoje? É porque a população tem toda a razão. É um dos piores sistemas de ônibus. Hoje é o da região metropolitana de Goiânia. Vamos falar agora de outra coisa. Agora vamos entrar na tua vida pessoal, nos teus sonhos, teus planos. Hoje você está na Câmara, está lá como membro de várias comissões, presidente do Conselho de Ética. O que nós vamos esperar do Anselmo daqui para frente? Presidência? Trabalhar, uai. Vocês me pagam para trabalhar. Eu recebo bem. E já estou aposentado, não pela Câmara. Quando eu entrei na Câmara em 1978, tinha lá um instituto chamado pré-pago. A metade da contribuição era do Poder Legislativo, a outra metade era do vereador. Com 1 ano eu acabei. Vai trabalhar, aposenta como eu pelo INSS. Político tem que parar de querer aposentar pelo que não é dele. Você chega no Congresso Nacional, aí que
Como é que alguém vota em alguém no Congresso Nacional que quer ficar 2 mandatos e aposentar? Eu não votaria em ninguém mais. Mas como é que eu fico 8 anos trabalhando e, de repente, eu me aposento? Faz como eu. Eu tenho 40 anos de vida pública, tenho quase 50 de farmácia, tenho 1 ano e meio que me aposentei. E eu podia ter aposentado como auditor fiscal do município de Goiânia, porque eu era efetivo. Quando ganhei para vereador, fiz a opção, vou ser vereador, me exonerei. Agora, o brasileiro tem essa mania de fazer com que as coisas, na hora de escolher os seus representantes, escolhe porque ele é bonitinho, como Neto do Collor, olha, um rapaz simpático, falando bonito, né, que ia acabar com os Marajá, terminou que ele foi o grande Marajá do mundo, porque ele tem 2, 3 Lamborghini, ele passeia, ele tem isso. É o caçador caçado. Caçador de Marajá quando ele queria ser o próprio Marajá. Então, o brasileiro tem que saber escolher os seus representantes. É lógico que nem todos nós acertamos com muita propriedade, mas a gente tem uma noção, mais ou menos, de quem que a gente pode votar. E essa escolha é agora, neste ano. Você vai escolher um presidente da República que vai decidir sua vida. Mais importante que o presidente, a gente vai renovar o Congresso. O Congresso Nacional, que depois da Constituição de 88, eu digo a você que é 2 vezes mais forte que o Executivo. Porque se você fizer uma análise, que tem me assistindo aqui na faculdade, na Unialfa, e que administra a cadeira do Direito Constitucional, sabe do que eu estou falando. Hoje, a casa mais poderosa do Brasil é o Poder Legislativo. O prefeito não faz leis, juiz não faz leis, promotor não faz lei, cumpre lei. A lei que eu faço, eu sou legislador. Eu faço a lei, mas não para mim. Eu faço a lei pela vontade da sociedade. E nós temos que cobrar. E quem executa e é operador da lei, cumpra a sua lei. Não se meta a querer mudar a lei. Agora, de repente, tem lá uma esfera do Tribunal Superior que quer legislar. Aí tem o Ministério tal que quer legislar. Vocês não são pagos para legislar, vocês são pagos para aplicar a lei. Até a hora que ela vai. Daí para frente, vocês estão cometendo erro. Já estou vendo que eu vou ter o STF inteiro aqui na minha porta depois não, de de amanhã. jeito nenhum, pelo contrário. Pelo contrário, eu sou contra aqueles que querem acabar com o STF. Maravilha. Isso é um absurdo você querer acabar com a corte maior do país. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer com que eles façam... O equilíbrio da democracia é os poderes estarem em ampla atividade. Agora, imagina você querer caçar a corte, o último recurso que você tem. Nós estamos... Eu não sei se você se deu conta, mas já faz mais de 1 hora que nós estamos proseando aqui. E o meu funcionário já está dizendo que meu horário já está estourado teu horário, há muito tempo. Eu, se dependesse de mim, eu ia gravar mais umas 5 horas contigo aqui, porque eu não ia parar de te perguntar. Voltaremos breve. Mas eu vou te convidar para um novo AlphaCast conosco. É um prazer ter recebido você aqui, Anselmo, vereador Anselmo Pereira, representante digníssimo da cidade de Goiânia. Eu acho que o teu trabalho é fenomenal. Tenho uma admiração, acompanho, vou lá na Câmara de vez em quando até olhar algumas sessões, vou lá bater na porta dos vereadores cobrando algumas coisas. Eu acho que mesmo não sendo nascido em Goiânia, eu adotei a cidade. Então eu quero te, antes de mais nada, parabenizar pelo trabalho, desejar que você continue mais uns 15, 20 anos aí, pelo menos à frente da liderança ativa que você exerce hoje. E eu queria as tuas considerações finais, para a gente poder fechar o nosso AlphaCast. Ter uma oportunidade de vir aqui no AlphaCast e também estar sintonizado com a rádio Unialfa e com todo o sistema educacional na nossa faculdade Alfa, para mim é um privilégio, porque os homens públicos precisam estarem constantemente prestando conta daquilo que faz, mesmo dos erros que nós, às vezes, terminamos cometendo. Agora, vir aqui, eu estou no local onde eu estou já dentro de um sistema de pessoas bem informadas e que têm uma interpretação crítica do mundo que vive e das atividades das quais nós estamos submetidos. É um local de formar cidadãos, é um local de dar conhecimento
a todos e, ao mesmo tempo, oferecer profissionais para o desenvolvimento em todos os setores da sociedade. Então, para mim é um privilégio muito grande. Eu fico muito feliz de estar aqui no seu programa AlphaCast. Estou aprendendo esses nomes agora, né? E dizer que com o companheiro Carlos Trindade, a gente sai daqui espremido mesmo. Perto daqui, perto dali, perto da colar. Não, isso é a conversinha só. Mas nós vamos voltar aqui mais vezes, porque nós temos grandes temas para Goiânia, você não duvide. Nós estamos passando em Goiânia por uma transformação enorme, tanto do aspecto político, quanto do aspecto administrativo, e, ao mesmo tempo, até do aspecto de sobrevivência de algumas outras atividades que precisam ser investidas. E a gente discutindo aqui, recebendo informações que vocês possam levar para nós podemos nos aperfeiçoar e fazer o que é melhor. Aquele adágio, olha, melhor qualidade de vida, não pode ficar só no discurso do palanque. Ele precisa ser real. Ele precisa que o cidadão sinta e que ele se sinta bem na cidade que ele mora e no país que ele mora. Por exemplo, nós estamos na Semana do Meio Ambiente. O que é que nós estamos fazendo na Semana do Meio Ambiente para alertar a população de que o nosso planeta está doente? E pode ser uma doença crônica e não voltar mais, porque todos os recursos minerais, vegetais, seja que for orgânico, são finitos. E nós estamos acabando com a casa, com o nosso planeta. E vamos pagar caro por isso. Eu acho que as instituições de ensino, elas têm papel preponderante. E aí eu estou falando instituições de ensino, não só ensino superior, eu estou falando desde o Fundamental 1, onde a gente tem que educar, a gente tem que trabalhar isso com os nossos filhos, com todos os jovens, com os profissionais que estão entrando no mercado, mas isso é papo para um outro AlphaCast. Anselmo, eu te agradeço a todo mundo que ficou conosco até agora, espero que tenha sido divertido para vocês, que vocês tenham absorvido muito do que o Anselmo disse para nós e que certamente eu vou convidá-lo para estar de novo conosco. Vamos fazer só uma fotinha agora, Anselmo, eu tenho aqui... Vou botar aqui para a gente fazer uma foto, que eu sempre registro, vai para esse painel maravilhoso aqui depois. Eu estou no painel. Pois é, mas agora você vai estar como membro do AlphaCast. A gente não brinca em serviço, a gente põe foto de todo mundo aqui. Eu quero dizer para os que visitaram aqui e fizeram fazer o AlphaCast, eu já estou em 4 lugares aqui do painel. Aqui, ó, vamos lá. Maravilha! Prazer estar com vocês, muito obrigado. Até a próxima entrevista muito especial aqui no nosso AlphaCast. Beleza. Obrigado a todos, pessoal. Até o próximo AlphaCast. É Trindade na Unialfa. Fique ligado com a gente. Abraço!